Assim está escrito no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Afinal de contas, libertar do quê? Para quem Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, estava falando isso? Ou dirigiu essas palavras? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu estou utilizando a nova versão internacional, NVI. Na religião, eles dizem que as pessoas que bebem, que se prostituem, que usam drogas, que fumam, eles estão possessos, eles estão sendo controlados por demônios. E esses têm nome. Pombagira, para prostituição, tranca-rua, está trancando os caminhos da pessoa. Exu isso, Exu daquilo. Omulu, que diz que é o que coloca enfermidade nas pessoas. Exumirim, que é o que do Cosme e Damião. A religião fala isso. Então elas, em nome de Jesus, elas derramam óleo, água, vale com sal e faz um monte de mandinga para libertar a pessoa, dizendo que Jesus aqui estava se referindo a isso. Primeiro lugar, Jesus estava falando isso, eu vou ler para você depois o contexto, para os judeus. Portanto, se o Filho os libertar, então iria libertar quem? Os judeus, os israelitas. Do que seriam libertos eles? É isso que a religião fala no dia de hoje. Aplica isso na vida do povo gentil, na vida dos filhos e eleitos de Deus, que infelizmente não sabem que são filhos. Eles pensam que são ovelhas, que são servos de Deus e ficam por aí servindo, sendo escravizados por homens. Então é este entendimento que eu quero passar nessa mensagem. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O tema deste vídeo é: se o Filho vos libertar, serão livres. Do quê? Do que você vai ser livre? Quem era Jesus aqui? Estava falando que eles seriam livres do quê? Da pombagira, do tranca-rua, do Exu isso, do Zé Pilintra, do tranca-rua, do tranca-caminho, do sete encruzilhadas, do sete facada? É isso? Não é isso, eu vou te mostrar mais para frente, que não tem nada a ver disso. Aqui se tratava da liberdade que aqueles que aceitassem a palavra dele, que crescem nele, que andassem nos caminhos deles, seriam libertos das leis de Moisés, da escravidão das leis mosaicas, dos 613 itens das leis de Moisés, daquelas que eram ferrão, que era aguilhão. O filho rebelde deveria ser apedrejado em praça pública. O camarada, se casasse com uma mulher, tivesse cunhada e essa mulher morresse, pela lei, era obrigado a casar com a outra. Mulher, nos seus dias de menstruação, era considerada como imunda, deveria ser separada durante não sei quantos dias. De acordo com a lei, tinha que dar 10% da colheita feita anualmente. Era uma obrigação. Aquele que falasse nome de outro Deus deveria ser pendurado no madeiro. Veja, são 613. Aí você tira os 10 mandamentos, sobra 603. Nesses 603 são muitos rituais. Então Jesus estava falando, esse versículo de João 8,36, que eles seriam libertos da escravidão, da servidão, das obrigações, da condenação do ministério que foi escrito em letras de pedra. O que foi escrito em pedra? Não foram os mandamentos? Foi dado por intermédio de anjos no Monte Sinai? Moisés não ficou 40 dias e 40 noites recebendo esses estatutos? Para quem? Para o povo israelita. Não para os gentios, o qual eu faço parte. Acredito que você também faça parte disso. Então, são esses enganos que nós estamos aí no YouTube anunciando, mostrando para que as pessoas sejam libertas, para os gentios, o qual eu faço parte, para que nosso povo gentil seja liberto dessa tradição religiosa, que seja liberto da religiosidade, da religião, da teologia, que saiam das garras desses cães, desses lobos vorazes. Para isso que existem esses canais no YouTube. Lógico, os que pregam a sã doutrina totalmente sem fermento de Moisés.
totalmente sem, nem um pãozinho, nem um suquinho, nada. Porque tudo isso pertence ao legalismo, pertence às ordenanças, aos rituais de Moisés. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu te convido a ler o contexto desse texto para que nós possamos ir entendendo. Eu vou passar a você o meu entendimento. Não sou dono da verdade. O que eu procuro é ler e procurar conhecimento e entendimento daquilo que eu estou lendo, e isso passando a você por vídeo. E nesse ponto aqui, a religião, a teologia, eles odeiam os canais do YouTube por causa disso. Porque a gente não tem, eu pelo menos não tenho espaço físico. Se eu alugar um espaço físico, aí eu vou me tornar mais um templo. Assim eu vejo, cada um faz o que quiser. Então, o canal que eu tenho para fazer isso é pelo YouTube. Eu não vou alugar um espaço para juntar 10 pessoas para ficar escravizando a pessoa, tirando 10% oferta. Claro que não precisa disso. Então, em João, capítulo 8, livro histórico, do versículo 31 ao 36. Vamos ler. Disse Jesus aos judeus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Volto a repetir, está lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 5 e 6. Está lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, que fala sobre a mulher cananeia. Ele veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel, para os perdidos, para as ovelhas dispersas, para os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio para esses. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem? Os judeus. Versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Do porquê que precisava conhecer Jesus, se tornar discípulo dele, para ser liberto. Da pombagira, do tranca-rua. Não tem nada a ver. Eu vou te mostrar mais à frente. 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que era o pecado? O que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão das leis de Moisés. Eles viviam pendurados, agarrados, colados na cadeira de Moisés, na Torá, nas leis. E ali eles aplicavam aquilo na vida dos judeus. Eles deviam fazer o preceito, mas eles mesmos, Jesus disse, que eles não carregavam uma pena sequer num dedo. Então Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando, transgredindo as leis de Moisés, é escravo do pecado. Eu não vou colocar aqui, mas depois você vai lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. O que é pecado? Era a transgressão da lei. Versículo 35. Por que a religião fala que os seus frequentadores têm pecado? Está em pecado. Está pecando. A pessoa está fumando. A pessoa está fumando, você está em pecado. Não, ela está numa transgressão da carne. A pessoa está prostituindo, está pecando. Não, ela está praticando uma obra da carne. E ela vai colher isso. Se ela for um filho eleito de Deus, a disciplina vem. 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aqui está o versículo. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por isso que o tema é: se o filho vos libertar, serão livres. Do quê? Veja o que Paulo disse sobre a liberdade de uma pessoa que está no Cristo ressuscitado. Paulo disse sobre a libertação que Jesus deu aos seus, correto? Só que o Cristo ressuscitado, a sã doutrina veio para libertar quem? Os que não tinham lei, os que não foi dado lei nenhuma, que era o povo gentil. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou quem? Eu e você? Não. Libertou ele, porque ele estava vindo das leis. Ele era fariseu, Paulo. Então ele estava vindo da lei para a graça de Deus. Eles ali naqueles dias foram libertos. Nós, os que nasceram depois do juízo do ano 70, não foi liberto de nada, já nasceu livre. Livre do quê? Do legalismo. Já nasceu livre das obrigações de
se cumprir lei de Moisés. Já nasceram livres. Então esse versículo aqui, ele foi direcionado, a flecha foi lançada para eles daqueles dias, que eles estavam na transição, vindo da lei para a graça. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. O que escravizava? A lei de Moisés. Por que as pessoas que frequentam essas religiões, essas denominações, são pecadoras? Eles dizem. Porque eles estão debaixo das leis de Moisés. Olha, dízimo, lei de Moisés. Batismo, lei da purificação. Apresentar criança, lei que está lá em lei de Moisés. Jejum, lei. Buscar Deus em monte. Buscar Deus em templos. Tudo isso, sacrifícios, votos, jejum, tudo isso são obras das leis, obras mortas, obras que não existem. Para Deus não existe mais, mas para a religião, para a teologia, está viva, está plena. E os seus frequentadores, por não fazerem isso, são pecadores. A religião está no pecado. Olha que coisa. É difícil de acreditar. Você que tem os olhos iluminados, não. Mas uma pessoa que está assistindo isso pela primeira vez, é um escândalo. Não, esse cara é um herege, esse cara é um filho do diabo, esse cara é o cão, esse cara... Mas temos que ler com entendimento. Esse entendimento é o Espírito da graça que nos dá. Ele coloca essa revelação aqui. Na religião você jamais vai entender isso, você vai aprender isso, porque eles não têm interesse em dar liberdade aos seus fiéis. Eles tratam eles como ovelhas, como servos. Olha que engraçado. Ó, tá vendo? E não submeter novamente a julgo de escravidão. Então o que escravizava era o quê? Era a coisa do passado. E o passado era o quê? Não eram as leis de Moisés? Por que Jesus disse, e conhecereis o filho, e se o filho vos libertar, serão livres? Livre do quê? Das leis de Moisés, da escravidão, do ministério da morte. Quer ver? Veja isso aqui na Bíblia Nova, na Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Nessa Viva 2002, quer ver? Ela é mais sucinta. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Veja essa Bíblia Viva como ela é, você entendeu? Foi assim que Cristo nos libertou. Paulo estava falando falando para os irmãos ali que estavam reunidos em Gálatas. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. A religião, ela está na escravidão, ela está debaixo de jugo, ela está debaixo de maldição. E os seus fiéis, enganosamente, estão tudo achando que estão buscando a Deus, achando que estão agradando a Deus. Olha que coisa incrível, que coisa terrível para eles. Eles são cegos, eles não têm entendimento, são escravos de homens. Por isso que na religião fala, se você não vir domingo comer o pão e beber suco, e Jesus voltar, você vai... Jesus voltar, eles falando, vocês vão para o inferno. Veja como é sério esse negócio. Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, falou aos judeus que eles seriam libertos do quê? Das leis de Moisés. Paulo disse que aqueles que aceitassem o Cristo ressuscitado estariam livres da obrigação das práticas mosaicas do legalismo. Então a gente tem que bater nessa tecla incessantemente, uma coisa ininterrupta. Quando eu não falar, outro tem que falar, e assim tem que ser, falando sobre isso, para tirar as pessoas, para isso entrar na mente das pessoas e elas abandonarem a escravidão, abandonarem o legalismo, abandonarem a mentira da religião, abandonarem os rituais, os preceitos, para ter uma vida de liberdade, para adorar o Senhor, que é o Espírito, aonde a pessoa esteja, tomando banho, lavando uma louça, fazendo uma caminhada, indo trabalhar, em um lazer, deitado antes de dormir ali, ficar pensando, adorando o Pai em pensamento. É assim, ser livre, não ter a pressão, não ter o jugo, não ter aquele aguilhão apontado. Olha, eu vendi o carro, 40, 50 mil reais, a pessoa fica constrangida, ela fica amargurada. Meu Deus, vou tirar 10% disso. Você acha que Cristo chamou a pessoa para ficar numa vida dessa?
Meu Deus, eu ganho um salário mínimo, eu pago 700 de aluguel, não dá nem para pagar o comida, vou tirar ainda R$110 para dar, e a pessoa pega aquilo lá com tristeza, com amargura e coloca dentro do envelope e leva. Você acha que isso está agradando a Deus? A pessoa está cativa. A pessoa que faz isso está debaixo de um jugo, de um fardo pesado, de uma obrigação desnecessária. Mas a religião vai ensinar isso para você? Jamais. Porque se ela ensinar isso para as suas ovelhinhas, as pessoas serão livres, as pessoas terão a sua carta de alforria, as pessoas nem entram mais nesses lugares. Essas casas de fraudes serão todas fechadas. Então os pilares da teologia, da religião é mentira, fraude, engano, demônio, e essas coisas. São coisas que eles ficam aí. Olha, você tem que dar o dízimo, senão o devorador vai lá, o cortador, o migrador. Gente, isso aí era gafanhoto que tinha, Joel falava disso aí, era gafanhoto. E eles falam que é demônio. Se você não der 10% do terreno que você vendeu, o tranca-rua vai comer o seu Danone, vai comer a sua mortadela, vai comer o seu angu, vai comer o seu tudo, você vai ficar sem nada, vai deixar você na miséria e a pessoa fica oprimida, triste, amargurada. Pode agradar a Deus assim? Jamais. Meu amado, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu tenho várias referências que eu ia fazer, mas eu resolvi parar por aqui. Conforme for, eu faço mais algum parte 2 e parte 3 para a gente fechar esse assunto. Se o Filho vos libertar, serão livres. Livres do quê? Amém? Então, este foi o tema desse vídeo. Espero ter contribuído para o seu entendimento. Se assim foi, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho ali do lado para você receber novas mensagens, novas notificações. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. E saiba, nós somos o melhor da criação do Pai, no Espírito. Até a próxima. Tchau, tchau.